E nós temos aqui, inclusive, Humberto, Eugen von Bauwerk, que é o grande refutador de Marx. Exatamente. O hobby dele era refutar Marx. Então nós vamos ver aqui diretamente do grande, the one and only. Eugen von Bauwerk. Que é o cara mais citado por toda a elite intelectual da direita, de Paulo Cogos a Paulo Guedes. Von Bauwerk refutou Marx. E é engraçado, Ian, que o Bauwerk, ele refutou Marx, mesmo sem ter tido acesso à obra completa do Marx. O que era bastante comum na época deles, né? Porque, como vocês devem saber, né, galera, o Marx deixou uma obra incompleta, né? Ela foi completada em parte pelo Engels, né? E algumas coisas não haviam sido publicadas, só que não são coisas menores, né? Então, assim, por exemplo, não tinha ideologia alemã para ler. Então, poxa, como é que você vai ter a compreensão da obra de Marx sem esse texto que, na minha interpretação humilde, é um dos textos basilares para compreensão, né? Tirando o próprio livro 3, né? Você não consegue compreender o Capital sem o livro 3, né? Então, assim, vários críticos escorregaram nessa casca de banana, né? O Bauwerk, enfim, o próprio Weber também vai cometer esse erro. Mas vamos lá, que eu acho que a pororoca tá começando a vir, tá chegando. Tá chegando, o rio tá recuando. A experiência mostra que o valor de troca está em relação com a quantidade de trabalho apenas em parte dos bens. E, mesmo nesses, isso só acontece incidentalmente. Eu não sei. É a continuação de um artigo. Porque ele já começou falando de valor de troca, ele não explicou o que é. Você acha que é necessário ler o artigo anterior, Humberto, pra gente entender? Eu acho que não, porque na verdade o que ele tá querendo demonstrar nesse artigo, eu li, assim, também vou ficar surpreso aqui com vocês, mas eu li alguns parágrafos, tá? A minha interpretação, eu acredito que o caminho que ele vai levar é de apontar algumas inconsistências que ele vai trazer como se Marx dissesse que são pontuais. Mas para começo de conversa, assim, já nessa primeira frase eu já vou discordar, porque veja, o trabalho, enquanto medida de valor, enquanto substância de valor, ele não está apenas em parte dos bens, né? Ele está no conjunto da economia capitalista, né? Mas vamos seguindo para ver o que ele vai falar a respeito disso. A relação factual, embora seja muito conhecida em decorrência da obviedade dos fatos em que se baseia, é raramente levada em conta. Todo mundo, inclusive os intelectuais socialistas, concorda que a experiência não confirma inteiramente o princípio do trabalho. Como assim? Como assim? Quer dizer, então, ele está dizendo ali, vê se eu estou entendendo direito, Ian. Ele está dizendo, então, que nós, socialistas, não concordamos com Marx, é isso que ele está dizendo ali? Me parece que é isso. E o que ele quer dizer com o princípio do trabalho? Todo mundo, inclusive os intelectuais socialistas, concorda que a experiência não confirma inteiramente o princípio do trabalho. Ele está querendo dizer, então, que a experiência não confirma que o trabalho é a substância do valor, é isso? É a única leitura que eu consigo fazer, a não ser que eu discordo em gênero e número e grau. Eu também. Verdade, é justamente o contrário, né? E a gente pode começar, para quem está assistindo aqui, por exemplo, se não leu Marx, não entende, qualquer pessoa que convive na nossa sociedade consegue valorar qualquer mercadoria já fazendo um cálculo prévio da quantidade de trabalho. Porque isso é uma questão que já está em nós. A gente sabe que a questão da oferta e da demanda vai influenciar também. Mas quando você olha para o produto, você olha, por exemplo, um carro ou um picolé. Poxa, Sim. Tem muito mais trabalho envolvido na construção de um carro, tem muito mais peças, tem muito mais partes, tem muito mais coisas, que é impossível que um carro não custe muito mais do que um picolé, que é uma coisa muito mais simples de trabalhar. Claro que a teoria do Marx não é isso. Eu só estou dizendo que, assim, mesmo que a gente não olhe para o lado da teoria, instintivamente olhando para conjunto da economia capitalista, nós, por mais despretensiosos que possamos ser, a gente já imagina essas diferenças de valor, né? Então, assim, nem em termos de teoria, muito menos em termos assim de simples nível de abstração mais raso, ou seja, aquilo que são as percepções do dia a dia das pessoas comuns, não corroboram que ele já está abrindo o texto aqui. Então, frequentemente encontramos a opinião de que os casos em que a realidade está de acordo com o princípio do trabalho formam a regra geral, e que os casos em que contrariam esse princípio são uma exceção bastante insignificante. Essa ideia é muito errônea. Então, aqui pelo contexto, o que ele está chamando de princípio do trabalho é o princípio de que o trabalho é uma substância comum da mercadoria e que é determinante do valor. Eu estou entendendo isso.
Acho que é por aí, né, Humberto? Sim, e aí ele tá abrindo, por isso que essa parte eu tinha lido, e eu entendi da seguinte maneira, ele tá dizendo assim, olha, tudo bem, o trabalho ele tá envolvido na questão do valor, mas Marx está dizendo que existem exceções que a gente não precisa considerar para a teoria porque elas são insignificantes. E aí você vai perceber que na sequência ele vai tentar demonstrar que essas exceções não são insignificantes. Uhum. Para mim isso já está errado, Ian, porque veja, quando Marx vai apontar situações que o valor não é equivalente ao preço, ele não aborda essas distorções como um erro da teoria ou como uma exceção à teoria. Ao contrário, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu sei que isso vai ficar um pouco confuso no início, mas espero que ao longo do texto isso vá melhorando. Os preços em Marx, tá? Eles não são o valor. O valor, ele pauta os preços, mas eu gosto, e eu repito uma frase que é do Carcagnolo, tá? Do Filho, como é que é o nome dele? Eu sempre confundo os dois, mas enfim, que ele diz o seguinte, os preços perseguem o valor, tá? Isso é uma ideia que já tá no Smith, né? Como forma tendencial, né? Então eles jamais vão ser. Jamais vão ser. É só por uma coincidência muito grande que você vai encontrar uma mercadoria na economia capitalista que é vendida pelo seu valor. Não, as mercadorias são trocadas pelos seus preços. A questão é que o valor, ele é o que pauta os preços. Os preços perseguem o valor tendencialmente. Tanto é que o Marx, quando vai falar disso, ele vai dizer, olha, a única coisa na economia capitalista que é o mais próximo, em termos de preço, do valor, é o que ele chamou de preços de produção. Então, os preços de produção seriam os preços mais próximos ao valor. Mas vejam, nem mesmo esses. E segundo a própria teoria, eles não podem ser. Mas vamos seguir, porque eu acho que ele vai trazer exemplos ali, já de início, que vai ajudar a gente a continuar explicando esse ponto aí. E aí, Humberto, você me corrija se eu estiver errado, mas essa ideia de que o valor pauta tendencialmente os preços é algo que está semelhante no Smith quando ele fala em preço central. Quando ele fala em preço central, ele tá dando uma ideia semelhante à ideia de que isso é o que pauta o preço no mercado, quando as mercadorias são trocadas no mercado. Só que por Smith, Ricardo, a teoria é mais dura, né? O Marx, ele introduz a questão da dialética, né? Uhum. Mas ele bebe ali, né? Então, assim... Sim. Não é a mesma coisa, tá? Não tô dizendo que é a mesma coisa. Sim, mas é uma ideia que tá presente lá, essa ideia de que os preços são pautados pelo valor, né? E é bacana tu dizer isso aí, porque assim, há evidentemente semelhanças entre a teoria do valor-trabalho em Marx e em Ricardo, tá? Por quê? Porque o Marx, ele estuda essa teoria enquanto está desenvolvendo a sua, tá? Agora, é um erro comum acreditar que elas são iguais. Na verdade, elas não são iguais. Eu acho que a teoria do Marx ela é muito mais completa. Tá? E reparem, um outro detalhe que é importante a gente falar no início ainda aqui, por que é tão importante para os liberais atacar a teoria do valor do Marx? Porque todo o edifício teórico do Marx a respeito da exploração e, portanto, da inviabilidade no limite das relações capitalistas de produção se assenta sobre essa concepção do valor. Então, se esta concepção do valor não está correta, o conjunto da obra de Marx não está correto. Então, por isso é tão importante para eles atacar isso que é o centro, né? Porque o Marx está interessado no capital. Mas veja, o valor ele é indissociável do movimento do capital, né? O capital ele tem que ter valor, né? Ele é um valor em movimento com a capacidade de se valorizar na economia capitalista. Mas vamos lá. E só para completar, então, adiantando uma coisa, o nosso ponto de vista é de que esse tipo de crítica que se faz à teoria do valor do Marx é uma crítica ideológica. Ela não é uma crítica científica. Porque a teoria do valor de Marx é o que pauta a crítica que o Marx faz à economia liberal e é o que pauta a teoria da mais-valia que desvela a mecânica da exploração do capitalismo. E para eles, para os liberais, não existe exploração no capitalismo. Então a ideia é essa, por isso que a gente está falando sobre isso e por isso que isso é tão frequente, porque, novamente, para além de um debate científico, é um debate ideológico. Mas vamos lá.